Era uma vez um escultor e esse escultor ele já estava um pouco cansado da vida que ele vivia. Ele olhava para o lado e ele via outras pessoas ganhando muito mais dinheiro do que ele, fazendo coisas que eram tão distantes para ele. Ele fazia suas obras de arte todos os dias e vendia em algum lugar da sua cidade. Ele já fazia isso há muitos anos, vivia até uma boa vida, mas ele já estava um pouco cansado de fazer tudo isso. E aí, todos os dias ele passava na frente de um grande comerciante da cidade que ele morava. Ele via aquela casa grande, os carros, festas. Ele pensava, caramba, como deve ser legal ser um comerciante. Eu quero ser um comerciante. Então ele tomou a decisão de ser um comerciante. Um dia ele acordou e ele era esse comerciante. Conseguiu aquela grande casa, aqueles carros. E foi rápido, viu? Menos de 2 anos. E aí um dia ele estava na sacada da casa, olhando para tudo aquilo que ele tinha conquistado. E ele pensou, caramba, tô cansado. Cansou rápido. Cansei rápido. E nisso, o exército estava desfilando em frente à sua casa, exaltando o comandante que tinha vencido uma grande batalha. Então ele pensou, nossa, deve ser legal ser um comandante do exército. Olha só, a cidade exaltando, eu quero ser um comandante. Então um dia ele acordou e ele era esse comandante, vencendo batalhas, venceu guerras, cresceu muito, foi renomado, ganhou medalhas. E um dia ele estava sendo exaltado pela sua cidade, pelo seu país. E ele olhou para o sol tocava o seu rosto, a pele queimava o rosto dele e ele já estava cansado de ser um comandante. Ele pensou, puxa vida, como o sol é poderoso, eu quero ser o sol. Mesmo tão distante, ele consegue queimar minha pele a milhões de quilômetros de distância. Então um dia ele acordou e ele era o sol. E ele colocou o calor dele no planeta, botou o calor dele em florestas, criou fogo, chama, calor, derreteu geleiras, esquentou lugares, até que uma grande nuvem se interpôs entre ele e a terra. E ele botava o calor dele, quanto mais ele botava o calor dele naquela nuvem, mais aquela nuvem crescia. E ele pensou, puxa vida, que nuvem poderosa, eu quero ser essa nuvem. Então um dia, como ele podia ser quem ele quisesse ser, como todo mundo pode se tornar quem quiser se tornar, ele acordou e ele era essa grande nuvem, pegou sol, essa nuvem cresceu e com todo o poder que ele tinha, ele colocou a chuva, tempestades, tudo aquilo que a nuvem traz de mais poderoso. Até que um dia o vento veio e soprou ele para longe. Ele pensou, como o vento é poderoso, eu quero ser o vento. E um dia ele acordou e ele era o vento. E como o vento criou furacões, arrancou telhas, arrancou até mesmo árvores. Só que um dia ele se chocou contra uma grande rocha. Ele soprava aquela rocha e a rocha nem se mexia. Ele percebeu que aquela rocha pegava chuva, as tempestades, o calor do sol, e ele soprando aquela rocha, a rocha nem se mexia. E ele pensou, caramba, como essa rocha é poderosa, eu quero ser uma rocha. E um dia ele acordou e ele era a rocha. Pegou chuva, pegou sol, o vento e nada mexia. E ele ficava ali, cada vez mais poderoso. Até que um certo dia ele acordou com um barulhinho no pé da sua estrutura. E quando ele olhou para baixo, era um escultor esculpindo aquela grande rocha. Moral da história, às vezes a gente fica olhando para fora, olhando para os lados, achando que tudo é melhor do que aquilo que a gente faz, acreditando que existe uma possibilidade melhor, só que a gente esquece de olhar para quem nós somos, para aquilo que a gente faz. E é óbvio que mesmo fazendo o que tu gosta, mesmo fazendo o que tu ama, vai ter momentos que tu vai estar cansado, vai ter momentos que tu não vai querer, vai ter momentos que vai estar difícil e que tu vai pensar em desistir. Cara, continua, olha para dentro, busca os recursos que te faltam, porque talvez esse escultor, ao invés dele se tornar um comerciante diferente daquilo que ele era como escultor, ele podia começar a esculpir ainda mais e criar uma forma de fazer diferente. Talvez para se sentir poderoso como um comandante, ele podia montar o seu próprio exército. Talvez ele poderia criar várias outras formas de servir, não somente como o sol, como a nuvem ou como o vento, mas simplesmente sendo ele, mas fazendo o ser dele ser ainda maior, olhando para dentro e não para aquilo que parece melhor fora. É ou não é? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, te inscreve aqui no canal e é isso. Olha para dentro, para de olhar para fora, porque dentro de ti talvez há um escultor com muitos recursos e infinidades de possibilidades. Basta tu saber ativar esses recursos e principalmente buscar novos. É isso. Te vejo no próximo vídeo.